Capítulo 3. A Boa Nova aos Homens. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enviar a cógula beneditina, como o hábito de boa fama, e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias a seu respeito. Contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava. A princípio, para excitar o entusiasmo, espertar os indiferentes, congregar em suma as multidões ao pé de si. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina aqui podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque acerca da forma era umas vezes sutil, outra cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deveriam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria Ilíada. Musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais e muitos bons versos de Risope. Virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Lúculo, mas das suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que maus bocados ou saliva do jejum? Pela parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de propriedades infinitas, virtude preciosa que chegava a suprir todas as outras, e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem das coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava de fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era a força, e concluía: muitos homens são canhotos. Eis tudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos. Não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros, aceitava todos, menos que não fosse nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um momento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua causa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que em todo caso estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo. Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório,
Pois não há mulheres que vendam os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrado assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição ou pecuniária, ou de outra espécie. Nos casos, porém, que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivaleria a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado e não aquele. Para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença, em alguns casos ódio ou desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção de próximo era errada e citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galiani, que escreveu a uma das marquesas do antigo regime: leve a breca ao próximo, não a próximo. A única hipótese em que ele permitia amar o próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si próprio. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação por metafísica escapava à compreensão das turmas, o diabo recorreu a um apólogo. 100 pessoas tomam ações de um banco para operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão dos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria.